E aí, Dani, essa posição do governador de São Paulo, lógico, né? Acho que fica um pouco de frustração para ele, né? No íntimo, porque publicamente ele nunca vai dizer isso. E, na verdade, assim, nada está escrito em pedra, sabe? Daqui até as convenções, em junho, tudo pode mudar. E o Tarcísio de Freitas sabe disso, está manejando o tempo, o governador do estado de São Paulo, muito cobrado. O Flávio Bolsonaro, ele adotou uma estratégia interessante, que é o seguinte: ainda que ele esteja performando no mesmo patamar que o Tarcísio nas pesquisas, portanto, o governador de São Paulo não está conseguindo trazer uma vantagem numericamente forte o suficiente para colocar em xeque a candidatura do Flávio. Isso não está acontecendo. Mas, por mais que esteja conseguindo manter ali parelho, o Flávio não está escondendo que está havendo a pressão, que vem um movimento de cerco à sua candidatura dentro da própria direita. E aí, qual é a estratégia que o senador adota? Pedro e o Lobo, grita. Tem aqui, é desleal, acho sacanagem, né? Vai visitar o pai, fala na saída, quero a direita unida comigo, se não for agora que seja no segundo turno. Não acho que as coisas devam ser feitas dessa forma e tal. Por quê? Porque assim ele deixa o custo, e o bolsonarismo é muito hábil em cobrar, né, dos seus ou daqueles que o decepcionam, né? Este preço, ele deixa o custo de manter essa operação, digamos, tartaruga, né, no apoio à pré-candidatura dele, de Tarcísio de Freitas, todo no colo do governador de São Paulo, que rapidamente fala: eu não estou afim de pagar. Porque passa a ser criticado, passa a ser provocado, e aí Tarcísio, e aí, porque o núcleo duro mais radical do bolsonarismo, ele não é numericamente tão relevante, tão grande, quanto a centro-direita, direita, extrema-direita como um todo, que acoplaram, né? Que acoplou, esses três grupos acoplaram a figura de Bolsonaro. Mas um grupo mais raivoso é muito ruidoso. Faz muito barulho, faz um strike em rede social, como sabemos, né? Então, para o governador de São Paulo é bem suscetível a esse tipo de pressão. Não é a primeira vez que ele volta duas casas atrás depois de ter sentido algum tipo de repercussão mais alto ali, e é o que está fazendo agora. Flávio adotou uma estratégia interessante, que é a de constranger. Ele constrange o aliado a publicamente não abraçá-lo. Não quer? Tudo bem, pague o preço de não querer. Seja inteligente, porque está surtindo efeito, né? É eficaz. Até o momento está aí Tarcísio de Freitas declarando publicamente que vai sim trabalhar por ele. Então. E puxou uma onda de hate, né, Sakamoto, pro Tarcísio, porque muita gente da extrema-direita estava também pressionando o Tarcísio de Freitas. Então, na astronomia tem dois tipos de. A gente categoriza os astros por dois tipos com relação à emissão de luz e energia. É bem óbvio, mas são os iluminados e são os luminosos, né? Quem produz energia e luz e quem reflete luz, né? Por exemplo, o sobrenome Bolsonaro é um sobrenome produtor de energia. Você pode não gostar dele, você tem todo o direito de não gostar dele, né? Inclusive dado, né? Toda tentativa de golpe de Estado é compreensível que você não goste dele. Mas o fato é que eles são fortes politicamente. Tanto é que nem precisou muita energia, né, para que Bolsonaro transferisse para o próprio filho a candidatura presidencial e ele aparecesse bem nas pesquisas. Né? É um sobrenome forte, é uma pessoa forte, é uma coisa que tem recall, tudo isso mais, que gera, que mobiliza, tudo isso. O governador Tarcísio de Freitas, no que pesa ele ser governador do estado de São Paulo, ele não tem luz própria. Ele tem a força, ele consegue arregimentar votos, mas não chega aos pés dos votos do bolsonarismo. Os dois juntos saem o candidato contra o Lula. E aí a gente tem visto nas pesquisas Quest o governador Tarcísio ficar em terceiro. Né, junto com outros governadores daquele grupo nem o bolsonarismo, nem o petismo, então surge lá no meio, que é pouquinho.
É pouquinho. Numa sociedade polarizada, mesmo o grupo independente no meio, ele tende a olhar e trilhar aquilo de um lado e do outro pelo um cálculo do menos pior. Olha, eu voto num para não eleger o outro. Agora, eu sei que votar no Bolsonaro, qualquer um que seja, ajuda a não eleger o Lula, e votar no Lula ajuda a não eleger um Bolsonaro. Né? Repito, não estou defendendo a polarização louca, estou só defendendo que é assim que funciona. Então, o que acontece? No final das contas, para o governador Tarcísio, sempre ficou muito difícil. Não à toa. Ele fez coisas como subir no carro de som, dizer que não ia seguir mais, cumprir mais decisões judiciais, chamar o Alexandre de Moraes de tirano, botar um boné Make America Great Again e depois defender o Trump quando começou as brigas e as sanções no Brasil. Então, ele fez tudo isso para se mostrar para o público bolsonarista e para Bolsonaro um herdeiro fiel, um escudeiro fiel, novamente, sobe som, Game of Thrones, né? E vai lá, né? Disputa de quem fica com o trono de ferro da direita. A questão, no final das contas, é que isso não colou, o bolsonarismo raiz não colou, e dentro do clã Bolsonaro, tirando Michele, que vê inclusive a possibilidade de um acordo, né, entre os dois, entre ela e Tarcísio, o resto do pessoal, inclusive o presidente, esse aí se ganhar das costas pra gente, né? Não botaram muita fé, a paranoia no bolsonarismo é gigante também. Então, só que aí, para terminar, eu falei, beleza, tudo bem, isso é até aqui, mas então por que o Tarcísio agora tá falando isso? Porque é o seguinte, tem a eleição para governo. Né? Também é o seguinte: se o bolsonarismo der as costas para o Tarcísio precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Tarcísio para São Paulo. Com o Tarcísio, que já é governador e tem a máquina, né, o Tarcísio pode ajudar a conseguir votos em quantidade vigorosa para o Flávio Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, o Tarcísio precisa dos votos do bolsonarismo, de Bolsonaro, para se reeleger em São Paulo, considerando que, apesar de ser incumbente, apesar de ser governador, não tem ainda a força política do bolsonarismo, caso o bolsonarismo resolva, por exemplo, atrapalhar a vida dele e indicar outro nome. Em São Paulo, você racha e facilita um candidato que vier do Lula, como, por exemplo, sei lá, Fernando Haddad. Então, no final das contas, existe uma questão de suzerania e vassalagem que ainda se coloca, Diego.